Vamos mergulhar numa história incrível, lá do Renascimento. Uma história sobre como o talento, a habilidade pura, pode literalmente libertar alguém de um destino que parecia completamente selado. E a pergunta que fica é esta: será que o talento pode mesmo comprar a liberdade? E não se fala só de liberdade no sentido figurado. Será que uma habilidade única pode quebrar correntes de verdade? É isso que vamos explorar. Ok. Então, para entender isto, precisamos de viajar no tempo, até ao século XV, em Itália. É aqui que conhecemos o nosso protagonista, o pintor Fra Filippo Lippi. E bem, ele está prestes a embarcar numa jornada que ninguém desejaria. Imaginem só, tudo começa num dia perfeitamente normal. O Lippi só queria relaxar um pouco, sabe? Foi dar um passeio de barco com os amigos. Mas o que era para ser um dia tranquilo, de repente transforma-se num pesadelo. Do nada, são surpreendidos e capturados. E a partir daí, a realidade torna-se brutal. A sua liberdade desapareceu, foi acorrentado, levado para a barbárie e vendido como escravo. Sim, como uma mercadoria, um destino do qual na altura quase ninguém conseguia escapar. E esta provação durou 18 longos meses. Pensem nisto, 1 ano e meio. 18 meses a trabalhar debaixo de correntes, sem a mais pequena esperança de voltar a ver a sua casa, a sua Itália. O desespero deve ter sido algo inimaginável. Mas é exatamente aqui, no ponto mais baixo, no meio de todo aquele desespero, que a história dá uma reviravolta completa. Uma pequena faísca de criatividade e essa faísca estava prestes a incendiar tudo. A jogada dele foi de uma audácia incrível. Parem para pensar. Ele, um escravo, decide usar a única coisa que ninguém lhe podia tirar, o seu talento. E com quê? Com as ferramentas mais básicas que se possa imaginar, um pedaço de carvão tirado do fogo. Ele arriscou absolutamente tudo para criar arte no lugar mais improvável do mundo. E o resultado foi instantâneo. Ninguém ali tinha visto nada parecido. Para o mestre dele e para todos os que viram, a habilidade do Lippi de desenhar algo tão real, bem, não era só impressionante. Era quase como magia. Parecia um milagre, um verdadeiro dom divino. E é esse dom divino que nos leva diretamente ao clímax da história. Vamos ver agora as consequências. As consequências que mudaram a vida de Lippi para sempre. Tudo por causa da sua arte. E aqui está o momento-chave da história. O dono ficou tão, mas tão impressionado que o libertou, ali mesmo, na hora. Não houve negociação, não houve espera. Foi, puf, a força do talento dele foi tão esmagadora que a liberdade foi imediata. Um único desenho e as correntes quebraram-se. Mas a liberdade foi só o primeiro passo. O talento dele continuou a ser a sua chave mestra. De repente, ele já não era um escravo, mas sim um artista respeitado na corte. E ele continuou a criar, trazendo fama e prestígio ao seu antigo mestre. E foi essa gratidão que, no fim de contas, lhe garantiu uma passagem segura de volta para casa. E pronto, a parte histórica da nossa saga fecha com chave de ouro. Fra Filippo Lippi, o homem que foi levado como escravo, regressa à Itália são e salvo, mas não como um ex-prisioneiro. Regressa como um artista aclamado. Que reviravolta! Ok, agora vamos fazer uma viagem rápida até aos dias de hoje. Porque, acreditem, esta história do século XV tem tudo a ver com o nosso mundo profissional atual. Como é que se torna uma parábola para nós? A comparação é quase direta, não é? Claro, os mundos são diferentes. Ninguém está, esperemos, preso com correntes literais, mas aquela sensação de estar preso no trabalho, limitado pelas regras, pelas chefias, isso pode ser uma espécie de cativeiro moderno. Um mestre hoje pode ser uma empresa, um chefe, ou até mesmo as nossas próprias limitações profissionais. Então, o que é que isto significa para nós? Significa que o primeiro passo é encontrar o nosso dom divino. Qual é aquele talento especial, aquela coisa única que fazemos melhor do que a maioria das pessoas? Aquilo que realmente nos destaca. E a história de Lippi não é só inspiradora. Ela dá-nos uma estratégia. Em vez de esconder esse talento com medo, a ideia é oferecê-lo. Usar a estrutura onde estamos, a nossa empresa, o nosso emprego, não como uma jaula, mas como um palco. Sim, deixar que outros levem o crédito por um tempo não há problema, porque enquanto isso acontece, estamos a mostrar o nosso valor, a construir a nossa plataforma. E no final, usamos esse mesmo talento para comprar a nossa liberdade. No fundo, a mensagem é esta. O talento é a nossa chave. Mas uma chave não serve para nada se ficar no bolso. É para ser usada. Não é o destino final, é o degrau que nos leva para onde queremos ir. É a ferramenta para alcançar a nossa própria liberdade, seja ela profissional ou pessoal.
E é assim que a história de um pintor do Renascimento viaja centenas de anos para nos fazer uma pergunta muito pessoal. A pergunta que fica no ar é: qual é o talento que temos guardado à espera de ser usado? Qual é a nossa parede branca e onde está o nosso carvão?